Você sabia que autoestima tem a ver com o processo de libertação? Pois é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fique comigo até o final para você entender o que significa essa mensagem. A autoestima é um processo de estar bem consigo mesmo. E como nós vamos estar bem consigo mesmo se somos cheios de questionamentos sobre nós mesmos? Você já pensou sobre isso? Se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo para mais um vídeo para nós podermos ter entendimento de como funciona ter uma boa autoestima, uma saúde integrada, uma forma de viver feliz. Porque parece tudo tão simples, mas não é. É um processo. É um processo que quem se dedica consegue, atinge, mas não é da noite para o dia. Porque simplesmente se olhar no espelho e ver a beleza externa é um passo, mas não é só sobre isso, é muito mais do que isso. Quando você olha no espelho, você tem que se ver por inteiro. Eu, como médica, cirurgia plástica, que atendi milhares de pessoas com problemas de autoestima e pessoas que também nem sabiam que tinham problemas de autoestima, fiz uma descoberta ao longo da minha carreira e nesse processo todo, que a autoestima é muito mais do que se achar bonita na frente do espelho. Realmente ela é um processo. E nós, todas as pessoas, mas principalmente as mulheres, somos muito, muito atingidas pela nossa autoestima. Ou a sociedade, as pessoas, os homens, também tentam infringir a nossa autoestima. E como isso acontece? Por que a nossa autoestima é constantemente abalada? São pequenas palavras, pequenos processos que acontecem que abalam as pessoas. Às vezes, o simplesmente fato de se achar burra ou de alguém, numa brincadeira, te chamar de algum nome pejorativo, ou porque você esqueceu alguma coisa, isso pode desenvolver um processo de baixa autoestima, principalmente se você é criança. Hoje eu estava lendo a palavra na Bíblia e falava sobre êxito. E o livro de Êxodo de Moisés fala muito sobre o processo de libertação, como Deus conduziu a vida de Moisés e do povo hebreu para toda a libertação. E aqui eu faço um paralelo com o processo de autoestima. É mais ou menos isso. Quando a gente começa a estudar a autoestima, ele é um caminho para a libertação. Por quê? Porque nós temos crenças muito arraigadas desde criança e essas crenças vão entrando para dentro do inconsciente da gente e para o subconsciente e transformando em realidades que nem sempre elas são verdades, mas por nós acreditarmos, assim como o povo hebreu e Moisés acreditava ser escravos, e muito, muito mesmo depois, quando eles estavam lá já libertos por Deus, através da condução de Moisés no deserto, eles ainda tinham o sentimento de escravos. Porque nem sempre o processo da autoestima é tu se olhar no espelho e conseguir o processo da autoestima é mais ou menos por aí. Quando tu começa a se olhar no espelho, mas se olhar para realmente quem você precisa tirar todas as coisas que te escravizam. Você precisa passar por um processo de libertação para ter o real conhecimento do que é ter uma boa autoestima. Essa autoestima que vem firmada na sua identidade e na identidade de Cristo. Porque nós temos que ter um referencial de amor, e esse referencial maior que nós temos é o amor de Deus para com a humanidade, o amor de Jesus para conosco. Então, baseado neste paralelo desse amor incondicional, é que nós temos que trazer para a nossa autoestima. Como é que eu vou ter uma boa autoestima se eu preciso me amar, mas eu não sei como me ama? Eu não sei como me amar. Você já parou para pensar? Parece fácil, simples, mas não é. Ele é bem profundo. E é sobre essa ótica da autoestima, da boa autoestima, de se olhar
para o espelho e saber quem você é, que eu escrevi um livro que fala sobre a confiança além do espelho, como superar seus desafios, como superar o seu processo. Este livro está quase, esse livro vai ser lançado em breve e é muito interessante o conteúdo dele. E eu gostaria de fazer umas pinceladas e passar para você entender que ter uma boa autoestima não é simplesmente se olhar no espelho ou fazer a tão sonhada cirurgia plástica. Eu amo fazer cirurgia plástica, eu sou cirurgia plástica, eu sou médica, eu me realizando, esculpindo corpos, fortalecendo as mentes e fazendo bem-estar para as pessoas. Mas ao longo da minha carreira eu descobri que esse processo, além disso, precisa ser trabalhado um outro lado, que é o poder da identidade, da real boa autoestima. Então é um assunto muito interessante que eu gostaria de conversar com vocês, tá? E nós vamos ter vários vídeos para poder abordar esse tema. Hoje eu quero falar referente ao processo de libertação. Por que libertação? Porque crenças são coisas que são colocadas na nossa cabeça, que muitas vezes são passadas de pai para filho, de mãe para filho, e a gente nem se pergunta se isso é correto. Ah, isso serviu para minha mãe, mas será que serve para mim? Será que esse desejo é realmente meu? Vou te falar um simples fato. Por exemplo, uma mãe tem um cabelo liso e a criança nasce com cabelo crespo. E a mãe acha mais bonito o cabelo liso. E aí, sem querer, passa para a criança que ela precisa ter o cabelo liso. E a criança começa a ter uma certa rejeição aos seus cabelos, porque a mãe acha que é bonito o cabelo liso. E aí começam alguns conflitos internos aí. Ela começa a alisar o cabelo, ela começa a ter problemas em relação à beleza, porque simplesmente a mãe um dia disse que mais bonito era ter cabelo liso. E ela começa a acreditar nisso e faz tudo para se transformar o seu cabelo em cabelo liso. E na verdade, ela nem sabe, ela nem entende se isso é realmente o mais bonito para ela. É uma coisa simples, mas que às vezes deixa sequelas, deixa marcas profundas na alma. E é sobre este questionamento que eu gostaria de refletir, porque muitas vezes as pessoas buscam insanamente procedimentos estéticos e formas de se agradar e nem sabe quem são. Elas têm que se olhar no espelho e se ver por inteiro, procurar a verdadeira autoestima. Então, para que isso aconteça, nós temos que olhar para dentro da gente, olhar lá no íntimo da nossa alma, sabermos quem somos e como vamos agir. Eu posso ter o meu cabelo liso? Posso, mas não significa que o meu cabelo crespo também não é bonito. Então são todas essas nuances que às vezes a forma como a gente interpreta isso nos leva a grandes problemas futuros e problemas de autoestima. Trabalhar com a beleza, trabalhar com o bem-estar, com a saúde, é muito fascinante, mas a gente tem que olhar a pessoa como um todo. Nós não podemos olhar somente uma parte dela. Nós temos que fazer toda a integração de corpo, mente e espírito. E as crenças que a gente adquire ao longo da nossa vida, elas podem nos tornar pessoas fortes, pessoas amáveis, pessoas maravilhosas, ou também podem nos derrotar com uma força incrível, que às vezes, para a gente poder vencer os obstáculos da vida, o primeiro passo é olhar para dentro de si, porque o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo, que vence as suas guerras interiores, os seus conflitos interiores. Porque todo ser humano apresenta conflitos, apresenta choque de gerações, apresenta conceitos novos e nós temos que ter a nossa identidade, nós temos que ter a nossa identidade muito bem firmada para sabermos quem somos, quais são os nossos talentos, para onde a gente quer ir, de onde a gente veio. Nós não podemos simplesmente ser vencedores na vida sem termos objetivos,
ou sem ter clareza nas coisas que precisamos fazer. A vida é um grande ensinamento. Estar atuante no mercado de trabalho, na escola, em todos os lugares, requer muita capacidade intelectual e capacidade emocional de lidar com os conflitos. E o que tem a ver isso com a autoestima? Se a gente é bem consigo mesmo, se a gente se aceita, se a gente sabe quem a gente é, fica muito mais fácil a gente lidar com os conflitos externos, se temos consciência dos nossos conflitos internos e a cada um ser tratado da melhor forma. Se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo para mais vídeos sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.